criança, nas situações que envolvem conflitos, quaisquer que sejam, o judiciário, a polícia, todos que atuam na rede devem buscar aquilo que a solução que melhor atende a criança. Ela é o mais frágil, ela está em desenvolvimento. A gente sabe que a área mais nobre do sistema nervoso central, que é o lobo frontal aqui, ele só termina o seu desenvolvimento completo. Os educadores que estão aqui sabem do que eu estou falando. Aos 24 anos, perto dos 24 anos. Né? Essa área que fica aqui, né, é a área mais nobre do nosso sistema nervoso central, do cérebro, responsável pela tomada de decisões a longo prazo, pela avaliação de riscos, por escolhas. Então, só completa a sua formação dos 22 aos 24 anos. Né? Então, é por isso que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o fundamento do adolescente não praticar crime, sim ato infracional, e ser punido de uma forma diferenciada, porque ele ainda não está totalmente preparado, e isso é comprovado pela neurociência, para fazer escolhas, para ponderar, para refletir e tal. E, às vezes, a gente vê, até na audiência, o que eles falam é muito nítido, que não refletiu, sabe? Faz coisas assim. Então, a prioridade é porque ele não sabe escolher por ele. Então, presume-se, né, que os adultos vão poder refletir um pouco melhor e escolher o que é melhor para ele. Tá? Passa para mim, por favor. Então, gente, aqui eu vou apresentar e destacar aqui para as nossas autoridades locais. Esses dados estão mais atualizados do que aqueles que eu passei na reunião passada. Então, são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, já do ano de 2022. A gente tinha uma lacuna ali, porque no período da pandemia não conseguiu fazer, né, o estudo. Só que, assim, não mudou muito, né? A gente tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, na verdade, é um espaço para compartilhamento de informações por pessoas que atuam na área. Né? Então, em 10 anos, nós tivemos no Brasil 583.156 casos de estupro reportados. Tá? Então, olha isso, gente, 500 mil de vítimas de estupro no Brasil, mas, assim, casos notificados. Esse é um crime que tem o maior número, assim, fala-se a cifra negra, né, do direito penal. Os crimes sexuais são os mais subnotificados. A vítima tem extremo constrangimento de reportar isso às autoridades, tem medo, é uma série, é muito complexo isso aqui, né, principalmente porque, como eu disse, muitas vezes o agressor é próximo a ela, é complicado. Esses dados são dados de estupros em geral. Então, estupros contra adultos e estupros de vulnerável. Tá? Em 2021, que esse é o dado mais sensível do período pandêmico, né, foram 66 mil, aí ficou faltando e 20 boletins de ocorrência. 66.020 boletins de ocorrência. Então, novamente, a gente tem tem que observar a questão da subnotificação, só em um ano. Tá? E por que acontece a subnotificação? Então, estima-se que não só no Brasil, tá? Os estudos demonstram que em outros países do mundo esse crime também é subnotificado, mesmo em países onde a vítima tem realmente uma rede de proteção e tudo mais. Estima-se que haja essa subnotificação. Eu sou sincera, vou ser sincera para vocês. Eu não sei se eu notificaria hoje, com a estrutura que a gente tem no Brasil, de verdade, de polícia, de hospitais e tudo, né? Ainda é um tema assim, que a gente vê a vítima sendo martirizada. Eu atendi na promotoria de justiça, e esse é o problema, né? Quando a gente começa a divulgar, a gente começa a atrair, e aí atrai. E não é que seja um problema nesse sentido, mas eu recebi uma vítima, gente, de Lençóis Paulista, de outra cidade. Porque eu fui conversar sobre o tema, e a vítima, olha só, ela se sentiu mais confiante de falar para mim, na promotoria de Barra Bonita, do que ir reportar o fato na delegacia de polícia dela. Porque eu fiz um bate-papo, né? A gente fala uma palestra, mas é um bate-papo, uma conversa. A vítima entendeu o que eu entendia do que estava acontecendo e me procurou aqui em Barra Bonita, gente. Porque é delicado isso,
Você vai ter que contar o que te aconteceu, né? Você vai ter que usar palavras constrangedoras, é desagradável, né? Então, assim, a subnotificação é grande. Imaginem quando envolve criança. Né? Eu falo que a criança é uma vítima invisível. E digo mais, eu estou fazendo um estudo na pós-graduação envolvendo as meninas de 13 e 14 anos, que são, assim, a menina de 13 e 14 anos no Brasil parda, essa é o invisível do invisível, essa é a vítima das vítimas, gente. Por quê? Ela recebe o pior dos dois mundos quando ela tem ali 13, 14 anos. Por quê? Ela já tem aquele corpo de uma mocinha que atrai o agressor. Mas ela ainda tem, às vezes, aquela infantilidade que a impede de se expressar totalmente, de se sentir confiante para reportar, né? E aí, com 14 anos, a legislação brasileira diz, né, o Código Penal diz que não é mais estupro de vulnerável. Né? Com 14, a vítima completa 14 anos, aí passa a ser, eventualmente, posso até explicar a diferença para vocês, um crime de estupro, né? Que só se configura mediante violência ou grave ameaça. Então, a gente iniciou um grupo de estudos lá para falar desse nicho em particular, que é horroroso. E não por outra razão, nós fomos buscar os dados estatísticos. 13 anos para as meninas é o maior número de vítimas. Então, o pico estatístico, vou mostrar para vocês, são as meninas, de todos os dados, gente, envolvendo gênero, recorte de gênero, recorte de idade. Então, a menina de 13 anos é a maior vítima de violência sexual no Brasil. Então, ela ganha corpo, e aí aquele avô, aquele tio passa, né, o padrasto, observa que ela ganhou corpo, mas ela ainda tem, às vezes, muitas vezes, né, aquela ingenuidade da criança, tem ela não consegue se manifestar, expressar, e aí ela ganha, né, o pior dos dois mundos, da infância e da adolescência. É triste, né? Então, a subnotificação acontece porque esses fatos, comumente, não há testemunhas, ninguém vai abusar de alguém em público, nem o agressor é alguém muito esperto, tem todo um processo, pelo fato de acontecer comumente nas famílias ou entre pessoas próximas, né? Eu já vou falar um pouco quem é esse agressor. Ele tem todo um mecanismo de se aproximar da vítima, ele vai dessensibilizando a vítima, ele vai se aproximando dela, ele sabe os momentos que ele consegue ficar sozinho com ela, porque ele conhece a rotina dela, ele não é um estranho, gente. A criança não é vítima de violência sexual andando na rua, num comércio, não é isso que acontece, gente. Não é isso que acontece, né? Então, a vítima sabe que ela não tem testemunha e aí ela já... E muitas vezes ela é desencorajada até na delegacia de polícia, né? Porque chega lá para fazer o boletim de ocorrência, pega aquele policial civil despreparado, que não sabe nem o que está fazendo ali, e aí fala, mas você não tem testemunha, então vai virar contra você depois. Gente, quando a gente fala de crime sexual, a prova, em primeiro lugar, é a palavra da vítima. É a palavra da vítima. Essa é a prova, em primeiro lugar. Ela é uma prova absoluta, é uma prova... Não, existem ressalvas, né? A gente tem um cuidado, que a gente sabe que existem falsas acusações de estupro? Existem. São as crianças que fazem? Não são as crianças que fazem. Quem costuma... E os dados, novamente, né? Por isso que a gente tem que produzir dado, conhecimento, estudo. Os dados comprovam que as falsas acusações de estupro, geralmente, na maioria dos casos, acontecem, são feitas por mulheres adultas. Não são as adolescentes. Nem elas são. Já aconteceu? Já. Mas são as mulheres adultas que costumam fazer. Então, e aí é outro recorte, né? Não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de um fluxo de atendimento a crianças e adolescentes. Então, elas não têm testemunhas e a gente precisa... É urgente desconstruir. E aqui eu falo que é função nossa replicar. É a palavra da vítima. A vítima, gente, nós estamos acostumados a fazer... Quando é verdade o relato, a vítima repete o que já foi falado na delegacia, ela repete o que... A história é a mesma. A história é a mesma, não tem.
Então, às vezes, com todo respeito aos advogados presentes, tem vários aqui, doutor Marcelo, às vezes na audiência, o advogado aí começa com perguntas capciosas, às vezes induz a vítima a erro. Infelizmente, isso existe, tá, gente? Não são todos os advogados, mas que fazem. Hoje em dia, a gente já tem até uma lei, precisou criar uma lei para não se constranger a vítima durante... A vítima é a testemunha, né? Durante o depoimento em juízo, né? E aí, eu falo sem nenhum constrangimento. Quem costuma praticar essas condutas nas audiências são os advogados, na maior parte das vezes. Não é o juiz e não é o promotor. Mas aí, na vontade de proteger, de defender, e é um trabalho isso, né? Todo mundo tem direito à sua defesa, mas as perguntas que são feitas de modo a constranger a vítima, infelizmente, geralmente vêm do lado do agressor e de quem está o defendendo juridicamente, fazendo a defesa técnica. Então, hoje em dia, já tem um fundamento legal para indeferir vários tipos de perguntas, né? As perguntas devem se ater aos fatos e a vítima, quando ela narra ali de forma linear, a gente sabe que é verdade. Aí, às vezes, começa a ter ruído ali na narrativa, uma história começa... Aí a gente já sabe que alguma coisa tem. Mas não é envolvendo criança e adolescente, né? Outra coisa que se costuma perguntar para a vítima, ou, às vezes, para o psicólogo que atendeu a vítima, para a equipe técnica do juízo. Existe a possibilidade da criança ter fantasiado isso? Eu não sei se eu choro ou se eu me escondo quando eu ouço esse tipo de pergunta, gente. Que é da falta de estudo. Quem aqui é da área da educação? Nossa, a gente tem profissionais aqui da área da saúde e que entendem muito mais do que eu sobre desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano. Uma criança não é capaz de imaginar sobre algo que ela não viu antes. A nossa memória é construída a partir daquilo que a gente vivencia. Então, a criança de 5 anos, de 6 anos, chega numa audiência, agora a gente está tendo depoimento especial, né, com a psicóloga, e conta uma prática sexual, ou alguém apresentou para ela um filme, ou ela vivenciou aquilo. Então, a pergunta, ela imaginou isso? Né, um minuto de silêncio para... Não, isso não é possível, né? O segundo caso de subnotificação, o segundo motivo, na verdade, vergonha e medo, que eu já falei. A vítima tem medo de retaliação da própria família. Quando surge um relato de violência sexual no âmbito da família, no seio da família, a vítima sabe que aquela revelação vai ser desintegradora, vai ser desestabilizadora, ela vai gerar constrangimento, vai gerar brigas, vai gerar barraco, porque tem gente que acredita na vítima, tem gente que fica do lado do agressor, tem gente que o agressor é casado, muitas vezes, aí vai gerar o conflito no casamento, e a vítima, coitada, ela já foi vítima do fato, agora ela é culpada pelo problema na família, pelo divórcio do agressor com a esposa, aí a avó não fala mais com o tio, que ficou do lado do agressor, e é isso que acontece, gente. E a vítima não é boba, ela já sabe quem que vai ficar do lado do agressor, quem que vai ficar do lado dela, e aí vai brigar, não sei o quê, aquele inferno. Aí a vítima aguarda, né? Aí a vítima não relata. Ela tem vergonha, ela tem medo, e a culpa, eu esqueci de colocar ali. Ela sente culpa. Quantas vezes, gente? Eu atendi uma menina, ela foi violentada dos 7 aos 11 anos. E aí, ela foi a primeira pessoa para quem ela tentou contar, foi para a avó. E aí a avó falou para ela assim, eu fico toda arrepiada. Também, né, fulana? Olha como você se veste. Dos 7 aos 11 anos, gente. Ela foi contar que um tio estava fazendo isso com ela. Aí a avó falou, então, mas a culpa é sua, né? Olha como que você se veste. Homem é homem, né? 2022, gente. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa, né?
Então, você vê, por isso que o meu olho treme, né? Porque eu fico assim. Aí eu comecei a desenvolver esse tique, porque eu ouço as coisas, é incômodo, né? E aí você tem que explicar para a vítima. Você não tem culpa de nada, você tinha 7 anos. Minha filha, a sua culpa era ter roubado brigadeiro. Esse é o máximo de culpa que você tinha aos 7 anos. E aí, gente, outra coisa que acontece. A vítima da violência sexual, quando é contínuo, assim, aquela violência que se repete, existem estudos também em relação a isso. A criança começa a ficar erotizada. Lógico, ela foi dessensibilizada. Ela começa a ficar erotizada. E aí, quando ela vai revelar, como demora muito tempo, ela já está erotizada. Ela já está andando de decote, de não sei o quê, porque ela foi inserida na vida sexual precocemente, de uma forma deturpada. E aí, quando ela revela, vem alguém e fala, ah, não, mas ela ouve funk. Ah, mas ela anda com decote. É esse tipo de coisa que a gente ouve, gente. É rotineiro isso. Ah, mas ela tira selfie com decote e ela tem só 12 anos. Mas ela foi erotizada. Ela passou por esse processo, né? E as questões familiares que eu já falei, né? Então, ela sabe que vai ter conflitos ali e ela não revela. Então, os dados, gente. São dados de 2022. 75% de estupros de vulnerável. Então, dos casos de estupro no Brasil, 75% é de estupros de vulnerável. Ou seja, a vítima é menor de 14 anos. Então, gente, assim, só para vocês entenderem, no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode praticar ato sexual com menos de 14 anos. Não pode. A legislação brasileira entende que se uma menina tem um dia anterior a completar 14 anos, então 13 anos, 11 meses, 29 dias, ela não pode praticar ato sexual. Ela não pode. Não. Por quê? Ela não tem entendimento. E daí ela fala assim, mas eu quis. O seu consentimento é juridicamente inválido. Não vale para nada. Aí o conselheiro tutelar vai lá na residência, porque foi chamado, o prefeito foi chamado para atender lá na família, porque tem uma menina de 12 anos que está grávida e que mora com o namorado de 19 na casa dos pais. Então, a menina tem 12 anos, ela está grávida, ela mora na casa dos pais com o namorado. Então, vejam, os pais sabem que ela, aos 12 anos de idade, mantém relação sexual com o namorado, mora lá com eles e tudo, tá tudo certo. E aí, gente, então, nós orientamos a família. Sério? Você orientou a família? É sério mesmo? Essa família que está conivente com a menina de 12 anos, grávida, você orientou a família? Tá. E o boletim de ocorrência? Menor de 14 anos não pratica, não consente, não tem condições de consentir. Não tem condições de consentir. Qual é o crime aqui, gente? Estupro de vulnerável. E tem mais. Esses meninos, geralmente, eles mentem a idade, né? Então, quando o conselho vai lá atender, eu tenho 15. Nada, tem 20. É um marmanjo, entendeu? E assim, boletim de ocorrência, delegacia de polícia, investigação, inquérito e denúncia. Denúncia. Mas a mãe sabia. Denúncia. Se a promotora for eu, é denúncia. Inquérito policial, denúncia. E, se o caso, pedido de prisão preventiva. Então, e aí, quando a menina completa 14 anos, que é desastroso isso aqui. Quando a menina completa 14 anos, a menina ou menino, tá, gente? Eu falo menina porque vocês vão ver que as vítimas geralmente são meninas. Quando completa 14 anos, aí só pode ser vítima de estupro. E o estupro é aquele que se configura com violência ou grave ameaça. Então, é a prática do ato sexual ou do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Então, aí tem que ter um uso de força, uma ameaça, uma coação, uma violência física, uma violência psíquica, algo que demonstre que a vítima foi forçada de alguma forma. E, inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, mas, assim, atualmente, a legislação brasileira foi reformada, eu acho que essa reforma é de 2009.
O crime de estupro hoje não se caracteriza só com conjunção carnal, com penetração do pênis na vagina. Não é só. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracterizam hoje o crime de estupro. A gente não tem mais o atentado ao pudor que a gente tinha antes. Então, antes era atentado ao pudor, quando tinha qualquer prática de ato libidinoso, assim. Hoje é tudo estupro. É estupro. Então, a vítima relata... o meu padrasto... Como que era? O relato de ontem era esse. O meu padrasto me dava beijo de língua, acho que ela tinha 11, o sujeito 40. Passa a mão. E, às vezes, o sujeito não sabe que ele vai responder por estupro. É estupro. É ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O tipo penal hoje descreve desta forma. Tá? Então, a partir dos 14 anos, no dia do aniversário dela, gente, de 14 anos, ela passa a ser, se o caso, vítima de estupro. Então, o crime só se configura se ela for forçada, de alguma forma, né? Com violência, com ameaça. Antes disso, gente, é estupro de vulnerável. Só não se tem considerado estupro de vulnerável quando os dois têm praticamente a mesma idade. Então, o menino tem 12, a menina tem 12. E eles mantiveram relação sexual. Quem estuprou quem ali? Porque, não sei se vocês sabem também, gente, os meninos hoje também podem ser vítima de estupro. A legislação antigamente falava mulher. Constranger mulher a ter conjunção carnal. Era essa a legislação antiga. Hoje não. Constranger pessoa. Então, meninos também podem ser vítima de estupro. E a gente vai ver que eles são. 88% das vítimas são do sexo feminino. Então, a gente sabe, hoje, os dados comprovam que tem um recorte de gênero, é uma violência de gênero importante, né? 60% das vítimas são meninas de até 13 anos de idade. Então, veja, de todos os casos de estupro no Brasil, 66% são meninas de até 13 anos de idade. E tem um pico ali aos 13 anos, gente. Dentro desses 60%, a maioria é de 13 anos, a vítima. Somente 11% das vítimas são do sexo feminino. E, sendo do sexo feminino, 73% tem até 9 anos de idade. Gente, olha isso. Então, eu acho que fica muito claro aqui que é o seguinte, o agressor, né, o abusador de menina, ele gosta da menina com aquele corpo jovem. E a gente tem uma cultura de estupro hoje, é cultura de estupro, porque a gente ouve essas músicas de funk e eles falam que as novinhas. É isso aqui, ó. É isso aqui. As novinhas. E eu sempre falo assim, mas fulano tá ouvindo funk, mas é um funk do bem. Meu bem, quem não ajunta, espalha. Então, se você é favorável a esse movimento, ainda que tenha músicas, nossa, eles fazem uma apologia ao estupro. Né? Eu não sei se vocês viram aquela menina que ganhou, a Rebeca, que ganhou na medalha olímpica de ginástica, de sei lá o quê. Vocês sabem que música que ela dançou, gente? Funk de favela. Digita no Google. Se você tiver estômago. A sociedade precisa saber, gente. Então, a gente tem uma medalhista olímpica que foi ovacionada aí. Uau, que fantástico. Nossa, fantástico. Aí, a música que ela dançou estava só instrumental, né? Funk de favela foi a música mais ouvida no Brasil no ano de 2017. Eu faço convite para vocês, digita no YouTube e no Google e veja qual é a letra dessa música. Tá? É assustador. Por isso que eu falo que a gente tem que replicar e não tem que defender, assim, não tem justificativa para muita coisa, né? Quando precisa muito, é porque não tem. Aqui, então, os meninos, eles são vítimas, geralmente, criança. Então, o abusador de menino costuma ter mais o perfil do pedófilo. É aquele que gosta do menino criança, né? Já existem estudos também que demonstram que o menino vítima da violência sexual, geralmente o agressor é o pedófilo. Gente, nem todo
estuprador, abusador sexual é um pedófilo. A pedofilia é um transtorno psiquiátrico, neurológico, que a pessoa tem um desejo obstinado e persistente, um desejo sexual obstinado e persistente e exclusivo por crianças de tenra idade. Então, mas a pedofilia é um transtorno parafílico, está inserido no Código Internacional de Doenças. Nem todo estuprador, abusador é pedófilo. Nem todo tem aquele diagnóstico lá fechado. Né? Não, a gente não, inclusive, a gente da justiça não precisa disso, a gente não vai atrás disso, nem pouco interessa, não importa. Mas ele pode ter esse diagnóstico, tá? Ele pode ser um pedófilo. Geralmente, os pedófilos são os que buscam os meninos de até 9 anos ou crianças muito pequenas. 50% das vítimas têm entre 5 e 13 anos. E olhem isso, gente, 10% das vítimas têm de 0 a 4 anos, bebês. 85% dos agressores são conhecidos da vítima. Isso precisa ficar muito claro, gente. Então, aqui já vai um conselho pessoal que eu falo. Desconfiem de todo mundo com seus filhos. Não deixem com qualquer pessoa. Gente, ontem eu fiz uma audiência, eu já falei, é a mesma audiência que eu estava falando anteriormente. Aí, quem praticou a violência foi o padrasto da menina. Ela tinha 12, o rapaz de 40, não sei o que. Aí eu vou perguntar para a mãe. Viu, a senhora viveu com ele quanto tempo? Há 2 anos. Tá. A senhora ainda está com ele? Geralmente eu tenho que perguntar, tá, gente? Porque as mães, não é raro, elas reatam relacionamento com o estuprador da filha ou nunca deixaram dele. Não é raro, isso acontece. Aí, então, viu, a senhora... então, ele morou na sua casa por 2 anos? Antes de morar com a senhora se relacionou com ele por quanto tempo? 4 meses. Viu? Então, aí, né, você fica assim, então a senhora conhecia ele há 4 meses, a senhora convidou ele para morar na sua casa com a sua filha de 11 anos ali. Enfim. 85% dos agressores são conhecidos da vítima. É esse perfil, gente. 60% dos agressores são familiares. Então, quando o agressor não é familiar, ele é o quê? Ele é o quê? Da minha experiência, gente, professor não é da escola, professor de esporte, natação, o professor da ginástica, da natação, da dança, do Muay Thai, do Karatê, não sei o quê, o tio da perua, que leva e busca, e os vizinhos. Esses são os dados, né? Quando não é da família... frequenta ou é próximo da criança ou amigo do pai. Também já é alguém que frequenta a casa da vítima. 40% dos agressores são o pai ou o padrasto da vítima. Então, aqui a gente tem o dado mais sensível de hoje, que realmente é comprovado, eu vejo na minha promotoria e os estudos demonstram. 70% dos casos acontecem dentro da casa aqui no sentido literal mesmo, do local onde a vítima mora. E isso é extremamente perverso, né? O local onde a vítima deveria se sentir protegida, o agressor ele é inserido dentro da casa dela. E aí que eu falo, né? Que tem uma irresponsabilidade dos pais muito grande. Por isso a necessidade do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é estratégico nesse sentido, porque muitas vezes a gente vê as famílias não protegem as crianças, gente. As famílias não protegem as crianças. É duro falar isso? É constrangedor? É desagradável? Mas alguém tem que falar, né? Que seja eu, que já sou odiada por vários... que seja eu, né? Todo mundo me odeia, então eu tenho que falar. As famílias não protegem. Por isso que quando eu ouço assim, às vezes, nós orientamos a família, o Conselho Tutelar fala, mas... Tá, você orientou quantas vezes a família? Você orientou uma vez? Tá bom, não tem segunda vez. As famílias não protegem as crianças, gente. As pessoas colocam dentro das suas casas qualquer pessoa. E essa senhora com quem eu estava falando ontem, na audiência, a vítima já está hoje com... Acho que era 15... ela já está casada com outro já na casa dela, o outro padrasto agora.
Então, e eu sou obrigada a falar, né? Eu falei na reunião anterior, eu sou obrigada a fazer aquele comentário desagradável, porque eu não consigo, né? Sou eu que fico com o tique nervoso aqui. Mas, gente, uma mulher adulta tem condições de suportar os riscos de ter feito um juízo ruim do seu companheiro, namorado, sei lá o quê. Uma mulher adulta consegue absorver esse tipo de coisa. Mas, se isso envolve um risco para uma filha de 5 anos, de 11, ela não está livre para fazer isso. Não está. Não está. Tem consequências, né? Então, assim, 70% dos casos acontecem dentro da casa. Sentido literal mesmo. Muito bem. Gente, eu sei que também, isso aqui eu já falei, mas eu preciso falar para quem não veio na reunião passada. A violência sexual, pelo fato de ser horrenda, horrorosa, repulsiva, repugnante, é circundada, né, de muitos mitos, muita mitificação ainda, principalmente quando a gente conversa com pessoas que não lidam com o tema, né? Como eu falei, assim, sei lá, um arquiteto, alguém que não é da área, que não lida com crianças. Então, gera um mito da raridade. As pessoas ainda acham que é raro acontecer. Nossa, violência sexual contra a criança, nossa, deve ter um caso ali em Barra Bonita. Gente, antes de começar aqui nosso bate-papo, um rapaz da rádio me perguntou, doutora, a senhora pode dar uma palavrinha? Dei rapidinho assim. E ele me perguntou sobre o evento, aí ele me perguntou assim, existe algum caso em Barra Bonita? Sabe aquele emoji que tem o olho? Quase que eu lancei um desse. Rapaz. Eu conto, vocês contam, gente. É assim, mas assim, eu não estou ridicularizando. Não é da área, gente. Não é da área. As pessoas precisam saber. Perfeito, coloca no site da cidade. Espalha faixa. Faz favor para mim. Põe faixas na cidade, é sério. É uma epidemia, é horrendo, gente. Então, assim, as pessoas ainda têm essa visão. Ele me perguntou se tem algum caso em Barra Bonita. Quase que eu falei hoje, daqui de manhã cedo até agora. Viu? Entra lá. Passa um dia comigo lá. É triste, gente. Esse eu adoro. Esse mito aqui do agressor monstro. As pessoas acham que o agressor sexual, ele tá escrito na testa dele. O agressor monstro. A ideia de que o agressor é um fora da lei, um sujeito que vive no mundo do crime, no submundo do crime, alguém que tem antecedentes criminais, alguém que é asqueroso, que é repulsivo, que tem uma aparência lombrosiana, que a gente fala, aquela cara, né, de um... Só que não. Só que bom, que seria bom se fosse assim, tá? Um agressor sexual, gente, é uma pessoa normal. Totalmente alguém que está sentado ali do seu lado no cinema, ele não é um fora da lei, não são esses os dados, né? Os dados demonstram que seja ele mais rico ou mais pobre, mais bem-sucedido ou menos, mais estudado ou menos, ele é a pessoa que frequenta o clube da cidade, que frequenta a igreja da cidade, que te serve num restaurante, que trabalha no mercado. Ele é uma pessoa comum. E isso é especialmente repugnante porque ele tem o seu séquito, né, os seus asseclas. Quando a revelação surge, ele tem os defensores dele. Claro que ele é um cidadão de bem, né? Então, dentro da família já tem aquela cisão, porque as pessoas falam, imagina. Aí o advogado vem na audiência, de novo, perguntar para a testemunha assim, olha lá, o advogado vem na audiência, perguntar para a testemunha assim, a testemunha, não o réu. O senhor já ouviu falar que ele praticou violência sexual contra alguém? A testemunha fala, não, ele frequenta a igreja. Não, ele... Uau, nossa, comovi agora, frequenta a igreja. Nossa, tô comovida. Vou contar do pastor. Eu conto, vocês contam, gente. Gente, eu não tô falando daqui da cidade, não, pode até ser. Mas assim, eu vou contar dos casos que eu tive.
Não enumera. Isso, falando daqueles casos que a vítima, que o agressor não é da família, o religioso que frequenta a casa da família, que eu já tive também. Que vai pro quarto orar com a criança, tranca as portas. Você entendeu? Então, pra cima de mim, não vem com conversinha. Ah, o senhor já praticou violência sexual antes? Não praticou, ele é ótimo, ele paga os impostos, tá tudo em dia, não tem nome no Serasa, no SPC, nada, ele paga as contas. Legal. Então, o agressor não é um monstro, gente. Quando a vítima revela espontaneamente, não façam juízo de valor sobre o agressor. Nossa, mas ele? Nossa, mas fulano? Nossa, não cabe isso, né? Até porque, no caso da revelação espontânea, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, qualquer um pode receber uma revelação espontânea, e quem recebe a revelação espontânea não tem função de apurar os fatos, não tem função de nada, de nada. É só de receber a revelação e retê-la com toda a sua memória e passar para quem vai apurar os fatos. Então, não é função da gente, quando recebe uma revelação, mas será que ele fez ou não? Deixa isso com a justiça. A vítima diabólica também tem isso. Nossa, a vítima está articulando um plano diabólico para destruir a vida, a imagem daquele homem, aquele cidadão de bem que vai na igreja, que frequenta o clube, não sei o quê. Gente, nós estamos, então, eu vou reforçar, nós estamos aqui num recorte de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Existem falsas acusações de estupro? Existem. Não é mito, também não é. Existem. Quem comumente faz? Mulheres adultas. Então, a criança e adolescente, em geral, não faz. A vítima não tem prazer em ser... Depois ela vai ser estigmatizada, ela vai ser rotulada, ela vai ser constrangida. A vida dela vai ser um inferno, na verdade, depois que ela revelar isso aqui. No começo. Vai ser um transtorno. Então, gente, ela não tá afim de ferrar com a vida do não sei o quê. Aí é cada história, gente. E por que o senhor acha que ela tá inventando essa história contra o senhor? Ah, aí é porque ela queria ficar com o terreno, que era da avó, daí eu tava pedindo o terreno em juízo. Aí ela te acusou de estupro? Uai, o que isso vai interferir na sua posse do terreno? Nada, zero. Então, são as histórias... A vítima não é uma pessoa, uma criança diabólica que tem um plano de destruir a imagem daquele agressor. Não. E mesmo se o caso, gente, em primeiro lugar, quem recebe a revelação espontânea não deve fazer esse juízo de valor, não é atribuição daquele que recebe a revelação ficar construindo ou imaginando, conjecturando sobre o que motivou a vítima e tal. Deixem isso para a justiça. E também esse é outro problema, o mito da vítima perfeita, né? Que é o que a gente aprende também quando nós, do sistema de justiça, recebemos capacitação e estudamos. A gente tende a querer, na audiência, a vítima perfeita. Aquela vítima... Ah, ela era a melhor aluna da sala, se perguntar para a mãe, né? Ela é a melhor aluna da sala, ela sai à noite para balada, rolê, fluxo. Não, ela nunca saiu, nada. Ela é uma santa, vai na igreja. Só essa pode ser vítima de violência sexual, só ela. A vítima perfeita. Se ela vai no baile funk, ela já não pode ser vítima da violência sexual. Se ela falar, ela já está mentindo. Porque, mas ela usa decote, ela vai no fluxo, ela não sei o quê. Então, calma. Né? Não é só... Muitas vezes, digo para vocês, muitas vezes, essas meninas que são erotizadas, né, precocemente, infelizmente a gente tem uma cultura assim, gente. A cultura, hoje, Que cultura? Mas, enfim... são as músicas que elas ouvem, o meio em que muitas, né, estão inseridas. Essas meninas que são precocemente erotizadas, elas são até as que têm mais risco. Porque elas frequentam ambientes que não são para a idade delas. Os pais não proíbem, né? Ou então vai no conselho tutelar e fala assim, viu, minha filha quer ir no fluxo, eu não quero deixar, viu, vai lá resolver para mim. Conselho tutelar fala, oi, eu não exerço parentalidade. Parentalidade é dever do pai, né? Não é função do conselho. Então, ou a vítima, né, as meninas andam com roupa mais curta, com não sei o quê, e assim...
essas meninas, é óbvio que ela está em maior situação de risco até que uma outra menina que não se veste dessa forma, que não frequenta esse ambiente. Então, assim, ela pode, assim, ser muito mais, ter uma predisposição, se a gente pode falar dessa forma, aumentada de ser a vítima, né? Porque, infelizmente, ela se coloca na situação de risco, muitas vezes sem saber, com a conivência da família, né, que às vezes autoriza, que não quer brigar com a filha e deixa, né, frequentar um ambiente que não é para a idade dela. Então, gente, desconstruam na mente de vocês, tá? Principalmente o agressor. O agressor é uma pessoa de bem, tá? Ele é uma pessoa... Não é comum o agressor vir com aquela folha de antecedentes que a gente recebe do praticante do furto, do roubo, do tráfico, que a gente vê aquele cara tem antecedentes... Às vezes socioeducativo, não. O agressor, o autor do crime sexual tem um comportamento criminoso um pouco diferente. E a gente tem que ficar atento. Então, para finalizar, gente, aqui, quando a gente fala da revelação espontânea, aquele que recebe a revelação espontânea de uma vítima, a revelação espontânea pode acontecer em qualquer... acho que está um pouco fora de ordem aqui, mas depois eu falo disso aqui. Gente, a revelação espontânea pode acontecer para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Qualquer um de nós pode receber a revelação espontânea de um crime sexual. Basta duas coisas: que a vítima sinta, por qualquer razão, que ela está num ambiente seguro, às vezes, por qualquer motivo. Então, você que é enfermeiro de uma UBS, um professor, um coordenador de escola, por qualquer razão, né, do nosso dia a dia, um policial militar, a vítima sentiu que está diante de uma pessoa da confiança dela, ou está num ambiente seguro. Isso pode acontecer de várias formas, né, em vários lugares, nos nossos trabalhos, enfim... Inclusive advogados. Por isso que eu fiz questão de encaminhar para a OAB local. Porque, às vezes, o advogado vai atender, né, vai receber um cliente de um outro assunto. Nem não foi procurado por causa disso, dessa questão. Mas a vítima sente ali na sala do advogado que ela tem um ambiente seguro, que aquela pessoa lhe inspirou alguma confiança. Ela projetou nele uma figura de cuidado, uma figura de proteção. Eu não falei que eu recebi uma moça de Lençóis Paulista, gente? Na minha promotoria? Não é minha atribuição, né? E eu poderia ter falado para ela, viu? Vai lá na sua comarca, fala com a sua promotora lá, não tem, né? Gente, eu ando por aí. Aí meu assistente fala, tá indo caçar trabalho, né, doutor? Porque quando a gente fala, você sai por aí falando, você termina, vem gente te procurar. Para te chamar para um canto, para contar, aí aparece no dia seguinte na promotoria, vem gente de outra cidade falar, entendeu? E eu fico mais feliz, né? Assim, eu gosto, eu quero resolver. Essa vítima de Lençóis Paulista, eu mandei ela para a cidade dela? Não mandei, não é minha atribuição, mas eu sentei a menina ali, colhi as declarações dela, redigi a termo, fiz ela assinar para ter certeza que vai para frente. Porque ali, naquele dia, naquele horário, ela teve coragem. Eu não sei se amanhã ela vai ter. Então, ali ela vai assinar. E eu vou tocar isso para frente. Eu encaminhei ela para o atendimento CAPS da cidade dela, encaminhei para o CREAS, liguei para o promotor de lá, falei, estou com uma situação assim, eu quero que esse documento vá para o processo, para o inquérito. Eu vi que já tinha inquérito lá na cidade, mandei por ofício e fiz a minha parte. Isso é rede de proteção. Ela me viu como uma ponta da rede. E o que eu vou fazer? Cortar a rede? Viu? Vai lá para Lençóis, resolve lá. Não, né? Eu vou acolher a vítima, eu vou ouvir o relato. No meu caso, como eu tenho essa função de sistema de justiça, eu redigi ali a termo, porque eu não sabia, quando eu recebi essa moça, eu não sabia se tinha inquérito lá, eu não sabia o que tinha. A menina estava chorando que nem uma criança, né? Tava tendo até uns espasmos. E eu falei, meu Deus, será que essa moça vai ter um treco aqui? O que a violência gera, né? Quando não é falado, as crianças guardam por muito tempo, desenvolve psicose, porque o sofrimento é tão grande que tem uma cisão na psique da criança, ela não quer mais lembrar e ela começa a delirar.
É muito sério isso, gente. Ali, ó, a revelação espontânea pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Estejam preparados, né? Não entrem em pânico. Qualquer um pode receber uma revelação. Revela uma situação de confiança. A vítima confiou em você por qualquer motivo, confiou no ambiente, se sentiu segura. E aí ela começa a falar. E ela sempre vai falar, gente, principalmente, claro, quanto menor a idade, de uma forma mais desconexa, menos linear. Então, a gente tem que ter uma paciência de sentar ali, senta, né? Imagina, eu ali, né, ouvindo, audiência de custódia ali, chegando informação que tem uma custódia, você tem que parar para ouvir, né? Você vai fazer o quê? Gente, muita gente aqui eu sei que já ouviu, desculpa se está sendo repetitivo, peço perdão para quem já esteve aqui antes, mas eu preciso falar para quem chegou agora, é importante. É o que se chama de escuta ativa. Quando uma criança te busca, tio, vai ser sempre assim, ô tia, viu, meu padrasto fez uma coisa comigo. Começa mais ou menos assim, viu, tia, então, meu padrasto fez tal coisa. Começa assim, que imediatamente o que você vai fazer? Senta ali, atenção plena. É um estado de presença absoluta. Presença, estar totalmente presente aqui. Você tem que colocar um botão ali e esquece o que está lá fora, o que você tem que fazer, foca na sua atenção. Por que é isso? Um estado de presença acolhedora. Acolhedora porque ela é uma vítima de uma coisa horrenda. Acolhedora é uma postura de não julgamento, inclusive facial. Mas é porque você precisa memorizar o relato, gente. A partir do momento que a criança te conta, ela não conta mais. Ela não fala mais. Então aqui a gente tem profissionais de todas, né? Assistência social, escola, educação, advocacia, né? Então, a criança não relata mais, você passa a ser o titular daquela informação. Você é o adulto que vai tomar as providências. Você vai ficar ali atento numa presença absoluta e acolhedora para que você não perca nenhum detalhe, nenhuma vírgula, nada, né? Isso, você precisa memorizar os detalhes. Atenção aos detalhes. A vítima não vai mais repetir a história. Então, essa lei surgiu, a gente fala lei da escuta protegida, lei da escuta especializada. O objetivo principal da lei, principal mesmo, gente, foi esse. A vítima não vai repetir. Então, você não vai chamar alguém, porque quem ouve o relato é uma coisa assim tão horrorosa que você quer que alguém ouça também. Não é instintivo. Você fala, não, dentro de você, né? Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não é possível. Isso não é possível. É a reação que a gente tem, gente. Eu também tenho isso. Até hoje, olha que eu já ouvi coisa. A gente tem essa reação. Eu não falei para vocês que às vezes eu conto para os meus pais no WhatsApp que eu preciso contar para alguém. A terapia não está resolvendo mais. Uma vez na semana não resolve mais para contar. Então eu preciso contar para alguém. Como eu tenho irmão também da área, eu conto para ele, olha, você acredita? Acredito, trabalho com isso também. Lá em São Paulo, muito pior. Então, o objetivo da lei foi justamente não revitimizar a vítima. O legislador entende, gente, que cada vez que a vítima precisa repetir a história, se ela já contou uma vez para um adulto, e se ela precisar ser ouvida novamente, ela está sendo revitimizada. Então, se ela precisar ser ouvida novamente, desnecessariamente, porque o legislador vai presumir de nós, e depois que tiver o decreto do prefeito, a gente vai presumir de forma absoluta que o adulto que recebeu a revelação, ele memorizou as informações e é ele que vai compartilhar essa informação. A criança não fala mais. Gente, se foi na escola, a criança volta para a atividade dela que ela está fazendo. Se foi num espaço de saúde, numa consulta, você recebeu a revelação, você vai dar o andamento que eu vou falar aqui, mas a criança vai para casa dela, a criança vai... você vai continuar fazendo ali o que você estiver fazendo, sei lá, exame de sangue, eu não sei. Né? A criança não fala mais para ninguém. Você não precisa de uma testemunha da revelação espontânea. Tá? A palavra da criança basta. Você não vai precisar de uma testemunha. Então, hoje, essa revitimização é considerada crime. Então, fiquem atentos a isso, gente, porque
Isso aqui é sério, né? A pessoa já pensou? Você receber um boletim de ocorrência por não saber que isso é crime? É muito desagradável, né? Então, a revitimização caracteriza o chamado crime de violência institucional. Então, a Lei 14.321 de 2022, desse ano, portanto, inseriu o artigo 15A na Lei de Abuso de Autoridade, que diz o seguinte: submeter a vítima ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Então, submeter a vítima ou a testemunha de crimes violentos. Então, violência sexual entra aqui. Mas outros crimes também, maus tratos, outras violências, né? A procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Então, gente, quando você, né, recebe essa revelação, não leve a criança. Às vezes o policial tá atendendo uma ocorrência lá de violência doméstica. Já tive caso assim, gente. O céu é o limite para violência sexual contra as crianças. Aliás, o céu não é o limite, porque é de tudo. Então, vai atender violência sexual, violência doméstica contra a mulher. O policial vai lá, chamou lá, que é apenas, né, desinteligência de casal, né, assim que... Vai atender violência doméstica contra a mulher. Aí a mulher, o policial chega, vai atender a ocorrência, aí a criança aproveita que ela tem ali uma figura de proteção, ela chama o policial de lado, viu? Meu pai me estupra. Já peguei caso assim. Então, o pai que bate na mãe é também aquele que estupra a criança. Quando chega pela primeira vez, o Estado chega ali naquele lar, na figura dos policiais militares. A criança chega, puxa de canto. Gente, quando a criança fala, você pode, principalmente criança, ela tá desesperada. Ela já tá ali que não aguenta. Entendeu? Então, você não pega ela para ir repetir para alguém. É você que vai guardar esse relato. Então, ali tá violência institucional, detenção de 3 meses a 1 ano. Veja que o legislador, isso aqui é importante. Olha a pena que ridícula. O legislador não quer punir quem faz isso. O legislador quis educar. Se ele quisesse punir, ele colocaria uma pena de 6 a 20, de 8 a 30, que é o que eu gostaria de ver no Brasil. Assim, crime de estupro tinha que começar com 12, não tinha que ter 6 a 10. Não. Ele não quer punir quem revitimiza a criança. Ele quer educar, porque a pena é ridícula. 2 meses, detenção de 3 meses a 1 ano. Quem vai praticar esse crime de violência institucional, eventualmente, são vocês, somos nós. Você não tem antecedentes criminais, você vai receber a pena mínima. 3 meses, isso não é nada. O legislador não quer punir a rede de proteção à criança. Ele não tem esse interesse. Ele quer educar. Ele inseriu, é o tipo penal simbólico que a gente chama. Ele inseriu esse tipo penal aqui para todo mundo ficar assustado, né? Porque quando fala de crime, e o objetivo é só educar, tem uma função pedagógica. E o crime de violência institucional fala também de repetitivos, né? Submeter a vítima de violência, de infração penal ou testemunha de crimes violentos, procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Então aqui, gente, eu vou voltar para a revelação. Então veja, a vítima te procurou, começou a falar de uma forma meio lá. A revelação espontânea, você consegue voltar naquele slide da revelação? Esse aí. Gente, aquele que recebe a revelação, qual é a postura? Presença absoluta, pronta para memorizar tudo. Silêncio. É da ordem do silêncio. Deixem a vítima exaurir o seu relato, para você não perder nada. E para a vítima não perder. É comprovado que a interrupção interrompe também o fluxo de memória. Ela pode perder alguma coisa ali. Deixa a vítima falar.
Ela precisa permitir o relato livre e deixar a vítima exaurir a sua narrativa integralmente. Gente, isso pode demorar muito. Sério. É sério. Se a vítima estiver ali num espaço seguro, por exemplo, na sala da promotoria de justiça, quando tô só eu lá, e a vítima senta, porque a narrativa dela não é linear, a narrativa dela é permeada de muito choro, ela precisa parar para chorar, e você tem que ter a delicadeza de permitir que ela chore sem nada, deixa ela chorar. Ela vai chorar, depois ela vai voltar, ela vai contar. O relato não é linear, como eu falei para vocês, ela vai pro futuro, depois ela volta pro passado, depois ela deixa. Ela tem que exaurir a narrativa dela. E, gente, é sério, tem uma função curativa isso. Eu recebi uma vez uma menina, a menina me procurou espontaneamente, porque eu fui até a escola dela dar uma palestra sobre esse tema. A menina me procurou. A menina já estava tendo, gente, era surto. Aí eu fui falar depois, né, com a professora, com a diretora da escola. A menina já estava se cortando, a menina tinha já sintomas. Eles achavam até que eram sintomas espirituais. Eu falei, gente, não é sintoma espiritual, isso é sintoma psíquico, é sofrimento psíquico isso. A menina estava nesse grau de sofrimento quando ela me procurou na escola. Eu falei para ela, então eu não vou te ouvir hoje, tá? Eu vou te ouvir na promotoria, porque lá a gente vai conversar em segredo, com bastante tranquilidade. E ela apareceu lá na promotoria, no dia e no horário marcado, ouvi a menina, foi uma oitiva de 3 horas. A história é longa, os fatos, geralmente a violência acontece por anos, como eu falei para vocês, elas param para chorar, depois volta, depois chora de novo, depois não sei o quê, aí toma água, para, assou o nariz, volta, é assim, gente, é demorado, tá? Pode ser demorado. Pode não ser, tá? Mas pode ser muito demorado, muito exaustivo. Gente, eu peguei o contato da mãe dessa menina, conversei com a mãe dessa menina, a mãe da menina falou que ela parece até outro ser humano depois que ela contou. Então, essa revelação tem uma função curativa. Você só de sentar em silêncio, permitir, oferece um copo de água, oferece um lenço e fica ali na sua postura de acolhimento, é curativo. Então, assim, a menina disse que é outra pessoa, não se corta mais, aliviou. E no dia eu falei pra ela, olha, você não tá acostumada com isso, mas eu tô. Faz o seguinte, deixa isso comigo. Esse peso que você tá carregando, que você não consegue, dá ele pra mim agora. Eu vou fazer tudo que eu puder. Então, mas deixa pra mim isso aqui, eu resolvo. Você tem X anos de idade, vai viver sua vida. Não pensa mais nisso, deixa isso comigo. Foi a palavra que eu falei para ela e eu mando mensagens para a mãe para saber como tá a menina. A menina tá indo bem, graças a Deus. Então, assim, vejam a importância que você tem só de ouvir, né? Nunca, em tempo algum, de forma alguma, não façam juízo de valor, nenhum tipo. Não expressem opinião pessoal, mesmo que seja para acolher a vítima. Às vezes a gente, para acolher a vítima, fala, nossa, que horrível. Nossa, não acredito. Nossa, deve ter sido péssimo. Nossa, não é o momento. Deixa a vítima exaurir o seu relato integralmente. Porque alguns comentários também podem funcionar como uma sugestão para a vítima. Não é esse o objetivo. É você colher aquela narrativa pura, transparente e íntegra. O que foi que realmente aconteceu? Quais são as impressões dela? Ela deve ter o direito de passar para o seu ouvinte as impressões dela, né? Então ela fala, às vezes ela vai contar, né? Tem vítima que fala, olha, eu não durmo mais, eu só durmo com remédio, né? Não é incomum. Não interromper, a interrupção quebra as conexões neurais que sustentam a memória da criança ou do adolescente, né? E aí você deixa a vítima falar até o final, gente, até ela exaurir. Quando ela entende que ela falou o suficiente, tudo que ela queria, quando ela parar, você oferece a água. E aí, se for o caso, são 2 as perguntas que podem ser feitas, se for o caso. Primeira, quem é o agressor? Caso ela não tenha ainda falado, porque pode ser que ela chegue para você e ela esteja com tanto medo, ela vai falar, tia, fizeram uma coisa comigo. Entendeu? Pode ser que seja dessa forma, né?
Se você ainda não sabe quem é o agressor, você vai precisar perguntar. E aí você vai usar da delicadeza e da sensibilidade que é necessário num tema desse. Olha, para eu poder te ajudar, preciso saber quem foi. É desse jeito. Se você quiser falar, para eu poder te ajudar, eu preciso saber quem foi. Por quê, gente? Como eu falei da outra vez, a criança, depois que ela te conta isso, ela não pode voltar para o agressor. E aí é que entra a sua esfera de responsabilidade. Porque a partir do momento que você é titular de uma informação desse tipo, você passa a ter responsabilidade. Sinto muito. Não, sinto muito. Não sou eu que estou criando isso aqui na Cidade Mais Bonita, é a lei. Então, eu sinto muito. Você é titular de algumas responsabilidades, de alguns deveres. Então, assim, o agressor, como eu disse, vocês viram ali, 86%, 85%, não lembro, é alguém da família. É muito provável que depois de te contar isso, se você ficar em silêncio, essa criança, se você ficar em silêncio, que eu digo assim, se você ficar inerte, essa criança vai voltar para a companhia do agressor ainda hoje. Ela vai dormir na casa onde ela é violentada, né? Então, você precisa saber quem é o agressor, porque essa criança não pode mais estar na companhia do agressor. Então, você precisa dessa informação. Outra informação que você precisa, e aí, assim, é mais delicadeza ainda, porque você vai ter que também inferir, às vezes do relato você consegue inferir se que tipo de violência sexual ela foi, de que tipo de violência sexual ela foi vítima. Porque, gente, às vezes ela vai te contar e você não precisa mais perguntar. Ela vai perguntar, ele me beijava, ele passava a mão em mim, ele acariciava a minha região genital, não sei o que. A criança não vai falar dessa forma, tá, gente? Mas assim... E aí, a criança, você está diante de uma infração penal que não deixa vestígios. Então, assim... e que a vítima não está machucada, por exemplo. Mas existem situações em que você vai ter que saber o que exatamente foi. Ela pode não ter te contado exatamente o que foi que ele fez. Ah, ele fez uma coisa ruim. Olha que horrível essa revelação. É muito horrível uma dessa, né? Pra gente. Assim, ele fez uma coisa muito feia, ele fez uma coisa muito ruim. Gente, isso acontece, esse tipo de história criança, né? Então, assim, você vai tentar ouvir a narrativa toda, vai tentar... Às vezes é muito curto, não é uma narrativa, né? Quanto mais elaborado, geralmente, quanto mais idade elas têm, mais elaborada a narrativa. Elas conseguem falar melhor. Criança, gente, é fogo. E aí vocês têm repertório, né? A gente tem aqui educadores, a gente tem aqui psicólogos, pedagogos, vocês têm repertório para isso, para extrair informação de forma indireta. Você vai ter que saber por quê. Se a vítima está machucada naquele momento, ela precisa de atendimento médico. Se a vítima, se houve penetração do pênis do homem na vagina da mulher, não tem como ser mais clara que isso. A vítima vai precisar de atendimento médico. Isso se aconteceu muito recente, porque daí ela vai precisar de exame, tomar a pílula do dia seguinte, ela vai tomar o coquetel das 3 doenças, ela precisa de atendimento imediato. Então, você vai ter que saber minimamente do que se trata essa violência. Ela precisa de exame de corpo de delito, né? O que acontece? O artigo, já falei isso para vocês também, artigo 158 do Código de Processo Penal diz: quando a infração penal deixa vestígios, a prova da materialidade é feita por meio de exame pericial. Então, se a vítima está machucada, a infração penal deixou vestígios, ela tem hematoma, ela tem lesão, ela tem fissuras na região genital. Se foi ontem, gente, ainda tem. Ela precisa passar pelo IML. Então, você precisa fazer essas 2 perguntas, tá? Mas tem um jeito específico de fazer essas 2 perguntas? Eu não sei, não tem, não me ensinaram, tá? Mas é com delicadeza, sem constranger e dentro do possível. Você vai finalizar dizendo para a vítima: eu agradeço que você teve a coragem e me confiou em mim para falar nisso, e eu vou tentar te ajudar, tá bom? Eu vou tentar te ajudar. Gente, o que você vai fazer diante dessa informação? Você que é titular dessa informação, tá?
você vai acionar o conselho tutelar. Aqui, deixa eu explicar isso aqui. Quem é o agressor? Se o agressor é da família, você vai acionar o conselho tutelar. Você precisa acionar o conselho tutelar. Por quê? Se o agressor é da família, essa criança não vai ter a proteção dessa família. Aliás, você não pode presumir que ela vai ter a proteção da família. Você não pode presumir. Tá? Não, mas eu vou orientar a mãe. Não oriente a mãe. Se o agressor é da família, chame o conselho tutelar. Se o agressor não é da família, chame a família. Os pais, ou o responsável, né? A criança é um responsável legal por ela. Às vezes não mora com o pai, com a mãe, mora com a avó, enfim. Com quem essa criança mora, quem é o responsável legal por ela. Chame o responsável legal. Você é o titular de uma informação, você tem que registrar o boletim de ocorrência. Você tem que registrar o boletim de ocorrência. Se você é professor, você vai acionar o seu diretor de escola ou vice-diretor, um gestor da escola, para te acompanhar no registro do boletim de ocorrência. Você precisa registrar o boletim de ocorrência. Aliás, o ECA, eu estava falando até anteontem, eu não lembro, eu tive uma reunião com os conselheiros tutelares, e eu estava falando que o ECA fala que, em caso de suspeita de maus tratos, a suspeita tem que ser reportada para as autoridades competentes. Por quê? Como eu disse para vocês no início, quem recebe a revelação não tem função de investigar, não tem função de apurar, vocês não têm essa função, né? Não é trabalho de vocês. E isso é até uma garantia, vocês não têm, porque não é trabalho de vocês, não é. Então, a suspeita também tem que ser noticiada, né? E às vezes na delegacia de polícia, infelizmente, existe desinformação. Não, mas em caso de suspeita, você não pode registrar boletim de ocorrência. Eu quero registrar o boletim de ocorrência. Você pode registrar. E hoje em dia, gente, tem BO até eletrônico, né? Tem até pela internet. Então, você precisa, se você for enfermeiro da UBS, da área da saúde, chame o seu gestor, ele tem que ser reportado, né? O chefe acho que não sei como diretor da instituição, alguém assim, né? Por quê? Nós estamos construindo aqui uma rede de proteção. A ideia é que a gente atue em rede. Quem recebe a revelação também tem que ter uma rede de apoio para agirmos conjuntamente. Então, chame o seu gestor, aquele que é o seu superior, registre o boletim de ocorrência. Se a criança tem lesões, a criança ou adolescente, tá, gente? Tem lesões, é por meio da delegacia de polícia que é feito o exame pericial na criança. Porque o delegado encaminha para o IML. Né? A Kia vai para a Jaú. E essa moça que eu atendi foi encaminhada para Bauru, né? Que ela era de Lençóis Paulista. Então, o IML é que vai colher a prova pericial. Eu preciso, gente, aqui eu estou falando como órgão do sistema de justiça. Porque o artigo 158 diz que a prova da existência do crime é feita pela materialidade, é comprovada pelo exame pericial, pelo exame dos vestígios. Se a criança... Gente, é muito sério isso, gente. Se a gente perde os vestígios, eu não consigo comprovar para o juiz que o fato aconteceu. Porque o advogado... O que o advogado fala na defesa? O que o advogado... Excelência, não tem prova da materialidade. E aí, gente, a palavra da vítima, por si só, na prova da materialidade, fica muito frágil. Não tem juiz que não condena. Por causa do artigo 158. Então, a gente precisa ter o exame de IML dessa criança. Mas, veja, se a criança estiver machucada, não é a regra. Como eu falei para vocês, a criança demora para revelar. Então, não é quando acabou de acontecer que ela ainda está machucada. Mas se ela estiver machucada, ela tem que ir para o hospital. Ela precisa ir para o hospital. Primeiro lugar é resolver a saúde dessa criança. Depois, boletim de ocorrência. Então, essa criança, se o agressor é da família dela, gente, chamem o conselho tutelar. Não confiem na família. Gente, eu não estou demonizando as famílias, não é isso. É porque a gente tem que ser... como que fala aqui? É safo que fala?
tem uma gíria, a gente tem que ser malaco aqui. Você não tem o direito de ser ingênuo. Eu vou orientar a família, eu vou orientar os pais. A família muitas vezes já até sabe. A família já até suspeita. Eles estão convivendo ali naquela harmonia, a família já sabe. Tem muita gente ali que já sabe, eles estão convivendo, eles não querem problema, eles não querem... Aqui no interior, então, gente, eu não quero que os vizinhos saibam, eu não quero que fulano saiba, eu não quero que fiquem sabendo. Tem isso aqui também, entendeu? Tem isso, então não confiem, vocês precisam chamar o Conselho Tutelar. A partir do momento que o Conselho Tutelar chega... ele passa a ser o representante legal dessa criança que está sem o representante legal. E aí o conselho. Bom, aí a parte do fluxo que eu vou deixar para a Mayara falar. Mas então, gente, só finalizando aqui a questão. Quem é o agressor? É só para vocês lembrarem disso. Se o agressor é da família... mas é o avô, eu posso avisar a mãe? Não faça isso. Não seja ingênuo. Você não pode ser ingênuo. Quem é ingênuo aqui é a criança. Chame o Conselho Tutelar. As famílias não protegem. As famílias não protegem. Agora, se o agressor é um vizinho, o tio da perua, não sei o que, chame a família. Os pais, que são os representantes legais dessa criança, para as medidas cabíveis. E você passa a ser o titular do dever de fazer o boletim de ocorrência. O que pode acontecer com quem não faz o boletim de ocorrência? Vai depender da situação, até omissão de socorro, uma prevaricação, vai depender de quem é você na rede. Viu, prefeito? Isso precisa ser divulgado, né? O senhor que anda aí pelas escolas, pelos equipamentos públicos, passa a ser titular de um dever. E aí você pega o seu gestor, o seu superior hierárquico, faz e narra. Se você quiser se resguardar, você vai dizer assim, olha, eu não vi a criança ser abusada sexualmente. Tem gente que quer colocar isso. Então põe, você se sente melhor assim? Então põe. Eu não vi a criança ser... Eu não ouvi alguém falar. Eu só ouvi o relato da vítima. Estou reportando às autoridades como determina o decreto municipal que o prefeito vai assinar. Estou só cumprindo o meu dever. Aqui está o meu diretor que está comigo. O Conselho Tutelar foi acionado. Gente, ninguém vai... que às vezes chega essa informação, não, mas o que vai acontecer comigo? Eu, promotora de justiça, não acho que você está no conforto da sua vida, você vai parar o que você está fazendo, para ir na delegacia de polícia, fazer um BO, ficar um tempão lá para acusar alguém, infernizar a vida de alguém. Eu não vou achar isso. Agora, uma situação que eu entendo que você pode se resguardar é se a vítima vem te contar que alguém abusou sexualmente dela e essa pessoa é um inimigo seu que todo mundo sabe. Você entendeu? Então, assim, a vítima vem te contar, olha, eu fui estuprada por tal pessoa, essa pessoa, todo mundo sabe que vocês se odeiam desde vidas passadas. Então, eu faço o seguinte, aí sim, aí eu entendo que existe uma fundada, como eu vou dizer assim, que você tem um motivo para não querer ser acusado de fazer uma denunciação caluniosa e tudo mais. Nesse caso, gente, aí você chama alguém e fala assim, conta pra ela. Aí você sai de cena pra você... Mas é a única hipótese. O seu inimigo capital é quem está sendo acusado de estupro. É a única hipótese. Todo o resto, não faça isso, faça o boletim de ocorrência. Mas aí a Mayara vai apresentar pra gente o fluxo em si. Deixa eu só passar o outro slide. Então, o objetivo, então, de construir um fluxo que vai ser, quando a gente tiver a versão final dele, eu acho que a gente já está próximo disso, o prefeito vai assinar o decreto, isso vai ser implantado no município por decreto. A existência da rede permite o compartilhamento de responsabilidades. Todos somos responsáveis na medida do nosso local na rede, pois todos são igualmente responsáveis por proteger a vítima, mas aquele que recebe a revelação espontânea é quem deflagra o fluxo de atuação. Então, você que recebeu a revelação, eu, enfim, qualquer um da ponta da rede, né, pode ser aquele que vai deflagrar o fluxo, né? A existência da rede de proteção depende do compartilhamento de informações entre todos os atores e órgãos que atuam no fluxo. Não há segredos e sigilos dentro
da rede. Então, entre os atores da rede, não pode haver sigilo ou segredo. Eu não vou te falar o que ela falou, não, eu não vou usar as palavras que ela usou. Gente, por favor, rede precisa de compartilhar informações. Esse trans, porque senão não é rede, é um trans. Às vezes eu vejo umas burocracias, porque precisa me mandar um ofício, porque não sei o quê, gente. Isso precisa, vocês têm noção, isso precisa ser ágil, né? Isso tem que ser ágil. Então, se vai fazer com carimbo, com não sei o quê, precisa reconhecer firma, não sei o quê, não, por favor, né? O registro do boletim de ocorrência é uma obrigação solidária. Aquele que recebe a revelação espontânea tem o dever de registrar o boletim de ocorrência. Se ele não registrar, o conselho tutelar tem o dever de registrar. As omissões gerarão responsabilidades depois de instituído o fluxo por meio de decreto municipal. Então, veja, a presença do conselho tutelar, que vem para registrar o boletim de ocorrência quando alguém não registrou, não supre a omissão do outro e não afasta de responsabilidade. É claro que, se a gente tiver uma divisão de tarefas ali no contexto, as situações são as mais esdrúxulas possíveis. Existe uma diversidade de contextos em que uma revelação dessa pode acontecer. Se a gente vai trabalhar em rede, um vai fazer o BO, o outro vai encaminhar a vítima para o hospital se necessário, ou os dois vão lá fazer o BO, vai depender do contexto. O que é punido é aquele que não atua, que não fez, que não aciona a rede, que não faz nada, né? Não é aquele que, se você é ator da rede e num determinado momento específico ali, por qualquer razão, a vítima está muito machucada, o conselho está atendendo uma outra ocorrência, você está no hospital com a criança, depois você registra o BO. Então, assim, a gente tem que ter flexibilidade para atuar no fluxo. O fluxo é para ajudar e não para atrapalhar. É para ajudar, é para ter uma segurança, um caminho seguro. Pode passar. Eu já passei, né? Essa eu já falei. Já falei. Então, é só isso. Aí a Mayara vai apresentar as etapas do fluxo, que já está praticamente finalizado, e aí vai ficar mais didático. Quem já ouviu, gente, vai ser repetitivo, mas eu peço que vocês ouçam novamente para memorizar. Esse fluxo, gente, até me perguntaram assim, mas em caso de maus tratos, eu não vejo razão para não aplicar. Porque também é violência contra a criança. A lei da escuta protegida não se limita aos casos de violência sexual, tá? Então, assim, eu não vejo razão para não aplicar ele, tá? Eu acho que, inclusive, seria muito positivo se a gente adotasse para os casos de qualquer tipo de violência, porque isso aqui vira um caminho seguro, conhecido, memorizado, não tem erro. O prefeito compartilha no site, nos espaços, nos equipamentos, ajude a dar publicidade para esse fluxo, que é super importante. Então, eu não sei se alguém queria perguntar alguma coisa para mim, que eu falo muito sem parar, né, sem interromper, peço desculpas até. Hoje, pelo menos, eu gritei menos, né, tem um microfone. Então, outra vez eu gritei. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque daí a Mayara já segue falando das etapas, né? Ninguém, mas se surgir depois, perguntem. Muito obrigada pela sua atuação, pela sua atenção, pela sua paciência. As autoridades presentes, muito obrigada. Secretários, todos que se movimentaram hoje nessa manhã de frio aqui. Falaram que ia estar frio em Barra Bonita, eu achei que era frio nos moldes Barra Bonita, né? Hoje está frio igual minha cidade lá, né, São Paulo. Então, obrigada que vocês vieram novamente. Eu estou à disposição na Promotoria de Justiça, gente. Eu sei que muitos de vocês têm o contato da Eliana. A Eliana é conhecidíssima. Então, se alguém às vezes quer falar alguma coisa comigo, algo em particular, uma revelação também, qualquer coisa, façam contato com a Eliana. Eu não consigo atender tanto, mas eu não atender, que eu digo telefone, mas falem com ela, e se alguém quiser conversar comigo, qualquer coisa, às vezes uma dúvida, enfim, qualquer coisa na promotoria, eu estou sempre à disposição para esse tipo de assunto, tá? Então é isso, obrigada, até o próximo encontro, obrigada pela atenção, passo a palavra para a Mayara, tá bom?